Mudar de vida em 6 meses ou 180 dias, eu acredito que é muito possível. Só que para isso, você tem que estar disposta a transformar a pessoa que você foi até aqui. A transformar principalmente tudo aquilo que você acredita sobre você, que é o que a gente chama de autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a imagem mental que você tem de você. Tudo aquilo que você acredita que você é, tudo aquilo que você acredita que você é capaz de fazer, tudo aquilo que você acredita que é capaz de alcançar, aquilo que você acredita que você é merecedora de ter, todas as crenças sobre você, não só a imagem física que você tem de você, mas principalmente todas as crenças que estão relacionadas à pessoa que você é. Tudo aquilo que está na sua vida hoje está diretamente correspondendo à autoimagem que você tem. Quer mudar de vida em 6 meses? Mude a pessoa que você é. Minha primeira mudança intencional de autoimagem aconteceu mais ou menos em 2020 para 2021. Eu posso depois detalhar como foi todo esse processo com vocês, mas teve uma cena que foi muito, muito marcante. Eu vinha fazendo esse processo de transformar minha autoimagem porque eu tinha uma autoimagem de alguém que se sentia muito burra, que se achava burra, por conta de diversas crenças que aconteceram ao longo da minha infância. Eu me achava burra, eu me achava incapaz, eu me achava feia. Eu não me achava merecedora de viver determinados cenários. E eu lembro de uma grande cena que me marcou muito. Eu acho que eu nunca dividi ela com vocês. Foi o seguinte: eu estava trabalhando esse processo de começar a me sentir como uma pessoa capaz, inteligente, merecedora. E eu fui fazer o meu primeiro vestibular de psicologia. E quando eu fiz o vestibular, eu passei. E eu já vinha tentando vários outros vestibulares de coisas diferentes. Eu não sabia o que eu queria, eu estava muito confusa. E aí eu fiz um processo, eu passei por um processo, que foi um processo muito grande de transformação, e depois eu posso contar isso, porque aí vai abrir um parêntese muito gigante, mas eu estava trabalhando tudo isso, as minhas crenças sobre aquilo que eu acreditava sobre mim. E eu percebi por que que eu carregava essas crenças de incapacidade, de me sentir burra, de não me sentir merecedora de ter um cenário de vida diferente. E aí a vida respondeu nesse primeiro movimento que eu fiz, que foi eu decidi que eu ia fazer psicologia através de uma intuição. E aí eu decidi, fiz a prova e eu passei. E a vida começou a me dar caminhos assim muito incríveis para provar para mim mesma de que essa nova crença sobre mim, ela era válida. E é assim que vai acontecer, quando a gente transforma internamente, a vida vai sempre trazer situações para a gente confirmar aquilo que a gente vivenciou de transformação. Tudo que está refletido na vida vai ser um reflexo da transformação que a gente está fazendo. Então a gente olha para a nossa realidade e ali é a resposta. A realidade é a resposta. Sua conta bancária é a resposta das crenças que você tem sobre dinheiro. Seu relacionamento amoroso é a resposta que você tem sobre as suas crenças de relacionamento. Então tudo aquilo que está na sua realidade é a resposta de quem você foi até aqui. E aí a cena que me marcou muito, muito mesmo foi o seguinte: eu passei na faculdade, estava no primeiro semestre de faculdade de psicologia e fiz a minha primeira prova. E a minha primeira prova foi uma prova de neurologia. Nunca vou esquecer, o professor Calil. E quando veio o resultado dessa primeira prova, eu tinha tirado uma nota que eu acho que foi 9,8, eu tinha errado uma única questão. E aí o professor chamava na frente com papel e falava: Carla, fulano, Marcos, Melodia. Quando me chamou, eu fui buscar a minha prova. Peguei a prova na mão do professor. Quando eu vi a nota, eu queria segurar, eu queria esconder, sei lá, não sei, me deu um pânico, porque eu nunca tinha tirado uma nota tão alta da minha vida. E parecia que não era minha. Eu não sei se eu queria esconder para depois ter certeza que era minha ou que não era minha. E aí eu fui, peguei aquela prova correndo, coloquei na pasta de um classificador, coloquei na pasta, coloquei embaixo do banco. E todo mundo conferindo a prova e eu tensa. Veio em mim uma tensão porque o nosso cérebro, ele identifica que tem algo que é totalmente diferente do que você está acostumado. Então, ao invés de eu comemorar, eu não consegui nem comemorar, gente. Porque eu fiquei paralisada. Paralisei. E aí eu desci pro intervalo, todo mundo desceu pro intervalo, minha prova dentro da pasta. E no intervalo, todo mundo lá conversando e tal. Eu falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que ser sincera comigo. Eu acho que ele me entregou a prova errada. Eu preciso conferir. Será que ele me entregou a prova errada? Será que era de outra pessoa? Era de uma excelente aluna? E aí volto eu, dentro da sala, sozinha, abri minha pasta e eu vi Melodia. Eu falei, não é possível. Aí eu fui parte por parte para ver onde é que ele tinha errado na correção.
E ali eu fiquei tão maravilhada com aquilo que eu falei, caramba, realmente eu sou uma nova pessoa, realmente essa prova é minha, realmente agora esse resultado reflete aquilo que eu venho vivenciando no processo de transformação interna. E aí a vida foi me dando uma confirmação atrás de outra, e aí eu fui me tornando uma das melhores alunas da minha sala, e teve uma matéria que tinha uma professora que era bem problemática, inclusive ela foi demitida da faculdade, não vou falar o nome dela aqui, mas ela foi demitida porque ela era uma professora muito rígida e as provas dela eram muito além daquilo que era esperado. Então ninguém passava nas provas. Então teve era uma matéria. Então tiveram provas que todo mundo se dava mal, todo mundo, tipo 99% da sala, 98% da sala, e poucas pessoas se davam bem, e eu me dava bem em todas. E aí todo mundo da sala perdeu naquela matéria, somente 3 pessoas passaram, que foi eu e mais duas colegas. Então, só 3 pessoas passaram na matéria, alguma coisa tinha errado, mas até nisso eu passei, gente. Então, é muito interessante como que era uma estranheza para mim me ver com a nova autoimagem, e como ficou natural me ver com essa nova autoimagem também, porque a gente vai se transformar. Tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente está fazendo com que a gente tenha essa realidade hoje, mas a gente pode mudar. A gente pode viver uma realidade financeira completamente diferente. Eu quero que você entenda isso. Você pode criar uma nova realidade mudando quem você é, mudando aquilo que você acredita sobre você. Tudo que você acreditou não foi você que criou. Você foi criada por pessoas, você viveu e conviveu em um cenário, em uma cidade, em um país que tinha uma determinada mentalidade, e aquela mentalidade foi passada para você. Por exemplo, eu vim de Salvador, e eu digo que Salvador tem sim uma egrégora de escassez. Não é, claro, todo mundo, mas tem muita egrégora de escassez própria da história de Salvador, que foi uma história de muita escravidão, de muita coisa. Então, assim, as pessoas vivem mentalidade de escassez. Vou dizer uma coisa bem boba, tipo assim, quando você vai no Subway, eu não vou no Subway, mas quando você vai no Subway, você fala assim, coloca mais um pouquinho de queijo, e a pessoa, não posso não, sabe? E aqui nos Estados Unidos você fala assim, coloca mais um pouco de queijo, e a pessoa taca um monte de queijo dentro do saco, sabe? Toma mais se você quiser, sabe? Que não tá ligando para isso. Porque não tem essa história de escassez aqui nos Estados Unidos como tem no Brasil. Então a gente sabe que vai ter países como a Índia, como outros lugares que são países de terceiro mundo, que chama, nem sei se chama mais assim, que eu nem gosto dessa denominação, nem sei se é correto falar, vocês vão me dizer até, mas que carregam uma egrégora e uma informação, e a gente foi criada de uma determinada forma, com pais e mães que pensavam de determinada forma, pessoas ao nosso redor, familiares, escola, que fez com que a gente acreditasse em coisas que a gente não é. Eu acreditei por muito tempo que eu era burra por conta de coisas de bullying que eu sofria na escola, de professora que me chamou de burra, e tantas outras coisas, e eu fui crescendo acreditando que eu era aquilo que eu não era. Então você pode desacreditar disso, criando novas memórias sobre você. A gente está falando muito sobre isso nesse momento, porque se você quer transformar a sua vida em 6 meses, o primeiro lugar que você tem que olhar é para você. Aquilo que você acredita sobre você. E você tem que criar novas crenças. Mel, mas eu me acho feia. Isso vem em você há tanto tempo. Mas eu sou uma pessoa tímida. Ninguém nasce tímido. Você já viu um bebezinho sendo tímido? Não existe isso, um bebezinho ser tímido. Um bebê nasce com livre expressão, todo mundo nasce com livre expressão. A gente vai sendo tolhido mais ou menos ao longo da vida, a gente vai sendo reforçado mais ou menos por comportamentos que a gente tenha. E às vezes nossos pais, sem querer, reforçam até comportamentos que são negativos pra gente. Vamos imaginar que você era uma pessoa que, pra você conseguir o que você queria, você tinha que chorar, você tinha que reclamar, você tinha que brigar. E aí você se acostumou a reclamar pra conseguir o que você quer. E aí, ao longo da sua vida, você foi virando essa pessoa que é reclamona. E sem perceber, você não está gostando de quem você é. Você quer ser uma nova pessoa. Só que você, automaticamente, seu cérebro já trabalha nessa mesma forma, repetindo um padrão que vem desde a infância, que você nem se perguntou o porquê. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, para a gente fazer uma transformação em 6 meses, seja da área financeira, seja da área amorosa, seja nas nossas amizades, seja no nosso corpo físico, a gente precisa acreditar e a gente precisa se ver como uma nova pessoa. Se você quer engordar, você precisa se ver como uma pessoa mais gorda. Se você quer emagrecer, você precisa se enxergar como uma pessoa mais magra. E o seu corpo, ele é muito brilhante, ele é muito incrível. Ele vai achar caminhos para levar você para essa nova realidade. É uma informação que você recebe, é um tipo de alimentação que você passa a ter, é uma vizinha que conseguiu e vai te dar aquela informação e vai te conduzir. Você vai encontrar, mas primeiro você faz o trabalho de você se transformar. Quando você se transforma, não tem como os caminhos não aparecerem. Eu não sei se você acredita em Deus, eu acredito muito. Então Deus vai colocar no seu caminho
ou se você não acredita em Deus, o universo vai colocar no seu caminho tudo aquilo que você passou a se conectar. Porque você, como uma nova pessoa, vai entrar numa nova frequência de realidade. Você vai ter pensamentos diferentes, você vai alimentar emoções diferentes, você vai tomar decisões diferentes e a vida vai te dar caminhos diferentes também para ser correspondente a essa frequência que você está se transformando. Então, a primeira coisa é você transformar quem você é. Tudo aquilo que você acredita sobre você. Se hoje você acredita que você é boa, que você é feia, que você não merece, que outras pessoas conseguem e você não consegue, que você não sabe falar bem, que você não sabe. Você vai ter que quebrar isso em você. E como é que você vai quebrar isso? Colocando novas metas para você, devagarzinho, aos pouquinhos, e criando essa nova identidade. Essa nova identidade precisa ser reforçada todos os dias. Se eu mudo a minha alimentação da noite para o dia, por exemplo, vamos supor que você, um dos seus objetivos nessa mudança em 6 meses, seja você transformar o seu corpo. E aí você decidiu que você quer tirar o refrigerante. Eu tirei o refrigerante há 23 anos, mais ou menos 23 anos, eu acho que é isso. Se não mais. E aí, o primeiro ano que eu tirei foi muito difícil, porque eu estava morando em Salvador ainda. Comer acarajé sem refrigerante, comer vatapá, abará, caruru, moqueca sem refrigerante, porque tem um dendê que gruda, né? E aí o refrigerante meio que limpa, sabe assim? Então a baianidade na gol da pessoa não conseguia se desvencilhar do refrigerante. Teve um dia que eu me peguei na casa de um ex-namorado meu, Lulinha, e aí estava comendo uma pizza e eu tomei meia garrafa de refrigerante, velho. Aí eu falei, gente, eu me toquei que estava chegando no nível fora do normal. E eu falei, quer saber de uma? A partir de agora eu não vou mais beber refrigerante. E essa vai ser a última vez. E foi muito difícil. A primeira semana foi muito difícil. O primeiro mês foi muito difícil. O segundo, difícil também. O terceiro, também difícil, muito difícil. Principalmente por conta dessa coisa da comida, que eu associava comidas específicas a bebidas específicas, como refrigerante. E aí, depois de um tempo, a coisa foi diminuindo, e a vontade foi desaparecendo, e aquela memória que eu tinha do sabor desapareceu completamente. Então, não tenho nem mais essa memória do sabor. Então, é impressionante como algo que você achava que era tão importante, fazia parte do seu dia a dia, da sua rotina, da sua vida, não faz mais parte. Assim como podem ser pessoas, assim como podem ser coisas, assim como podem ser o seu jeito de reagir, assim como pode ser as crenças sobre você. Se você acredita que você não é capaz de emagrecer, porque durante 10 anos você nunca conseguiu emagrecer, mas talvez seja o ano da sua mudança, talvez agora seja o momento de você ter esse conhecimento. Se você está aqui nesse vídeo, se você chegou nesse vídeo, caiu nele, tem um conhecimento para você. E esse conhecimento chegou na hora que ele tinha que chegar. E você tem que agarrar ele com unhas e dentes para você mudar completamente a sua vida, tá? E para ajudar você a fazer isso, eu trouxe um livro muito poderoso, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Você já ouviu falar desse livro? Eu não sei se você tem, se você não tem. Eu li esse livro há muito tempo, mas eu senti uma intuição de trazer esse livro. Junto com a intuição, eu fiz uma pesquisa, claro, no meu canal, perguntando o que as pessoas queriam ver. E eu tava no meu coração, eu queria fazer O Poder Subconsciente, sabe assim? Eu não sei se vocês sentiram, se vocês realmente queriam esse. A maioria pediu a mesma coisa que eu tinha intuído. Então, estamos todos conectados, como a gente sabe. Todos nós estamos conectados. Então, esse livro, O Poder do Subconsciente, vai ajudar você a entender um pouco mais de como é que funciona a sua mente consciente, sua mente subconsciente, para que você possa usar dessa informação e trabalhar a sua mente da forma correta para ajudar você a chegar nos seus objetivos. Porque a gente tem que ter a nossa mente como aliada e como aliado no nosso processo. Porque senão a gente vai acabar se sabotando. E se você pensa que você é procrastinadora, você não é. Você foi treinada por anos a procrastinar, sem mesmo ter ideia de que você foi treinada para fazer isso. E você pode ser uma nova pessoa que acredita numa nova verdade. Como é que eu posso mudar a procrastinação, por exemplo? Ou lá vai eu querer falar dos assuntos, mas vou dar uma coisa bem simples. Cumprindo pequenos acordos que você faz com você. De repente, eu vou todos os dias fazer 5 polichinelos, vou criar esse acordo para mim. E eu vou fazer e vou cumprir. E o meu cérebro vai entender, peraí, olha, tudo que ela fala, ela faz. Eu vou criar acordos pequenos, microacordos comigo. Eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir até que meu cérebro entenda que eu não negocio com os acordos que eu faço comigo e que eu cumpro. E aí eu vou aumentando para coisas maiores. Eu me comprometo que eu não vou tomar refrigerante. E aí eu vou cumprindo os acordos que eu faço comigo e vou reforçando uma nova autoimagem de mim de alguém que não procrastina. Concorda? Então, esse treinamento vai acontecendo. E ao longo do tempo a gente vai fazendo esse estudo e a gente vai trabalhando com exercícios para você colocar em prática isso e você ver a coisa acontecendo na sua vida, tá? Então fica comigo, porque a gente vai fazer esse estudo todas as terças e quintas, aqui às 8 horas da manhã.
Você pode acessar o vídeo ao longo do dia, mas se você acessar às 8 horas, é muito melhor, porque a gente já desenvolve essa conversa e eu quero muito saber o feedback do que vocês estão achando, tá? Dos estudos. A gente está agora na página 37. Se você tem um livro, você pode pegar o livro e acompanhar comigo. Se você não tem o livro, não faz mal, não. Porque eu vou ler ele todo mesmo, não precisa comprar. Você vai junto comigo e eu vou destrinchar ele para você. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, vou trazer o meu olhar do processo de criação, que eu já estudo processo de criação há muitos anos, e vou ajudar você a vivenciar essa mudança em 6 meses da sua vida. Combinado? Já deixa seu like aqui no vídeo, porque isso fortalece aqui o meu canal, ajuda que o YouTube mostre mais para você e ajuda que o YouTube mostre mais para outras pessoas, para que outras pessoas possam se beneficiar. Meu canal está quase chegando a 100 mil inscritos e eu quero muito completar esses 100 mil inscritos, bater essa meta aí. Então, você me ajuda também deixando o seu like, tá? E aí ele vai dizer o seguinte aqui: o subconsciente ele não pode raciocinar assim como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornece informação errada, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. É exatamente como essa história que eu falei para vocês que aconteceu comigo. Eu acreditava que eu era burra, então eu fazia provas e essas provas eu tirava nota baixa, confirmavam que eu era burra, e aí eu criava mais situações para eu continuar me sentindo burra, porque aí quando eu começava a estudar eu ficava com preguiça, aí eu ia comer, eu ia fazer outra coisa, e aí eu não me dedicava, porque eu falava, se eu já sou burra mesmo, para que eu vou me dedicar? Inconscientemente eu ia tomando atitudes na vida que eram relacionadas a uma pessoa burra. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou gravar vídeo falando sobre um determinado tema. Naquela época eu não gravaria. Eu falei assim, não, por que eu vou gravar vídeo? Eu sou uma pessoa burra, o que as pessoas vão aprender comigo? Aí eu já não tomaria uma atitude que seria iniciar um canal no YouTube, por exemplo. Entendeu? Então, eu iniciei quando eu já tinha trabalhado todas essas questões em mim. Mas as suas atitudes vão ser norteadas por tudo aquilo que você acredita sobre você. Você vai tateando na vida de acordo com a sua autoimagem. Tudo que você diz sim, tudo que você diz não. Por exemplo, se você está num relacionamento que é um relacionamento tóxico, você está num relacionamento amoroso onde você não é muito bem tratada, mas aquilo que você acredita que é normal, porque sua mãe também não era bem tratada por seu pai. Então aquilo ali é natural para você. Você vai dizer sim para aquilo ali. E ao invés de dizer não, aquilo ali está setando uma realidade para você. Talvez outra pessoa que conheceu esse rapaz que você está namorando, quando ela conheceu, o primeiro encontro ela falou, não quero mais nem ver esse rapaz na minha frente, porque eu sei que esse relacionamento vai ser um relacionamento tóxico para mim. E ela já foi embora, já passou adiante aquela oportunidade. E ela disse não para aquilo ali, porque dentro dela, a autoimagem dela é de alguém que merece algo muito melhor. Então, aquilo ali também vai nortear, porque a vida vai trazer para ela alguém muito melhor, com certeza, porque essa é a crença que ela acredita. Então, tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, mesmo que sem querer, coitada, porque eu recebi essa informação de que eu era burra, sem eu ter esse raciocínio de que eu era burra, eu simplesmente aceitei a verdade. Às vezes a gente aceita verdades vindas das outras pessoas que a gente nem questiona. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Presta atenção, porque essa parte que vai vir é muito importante. Então, se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos e harmoniosos, repetidos frequentemente. A sua mente consciente vai aceitar essa informação. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vidas novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. Então, quando eu me sentia feia, era impressionante que eu não atraía nenhuma pessoa bonita para minha vida, porque eu já imaginava que eu era feia, então eu tinha que atrair pessoas feias. Quando eu comecei a achar que eu era bonita, era muito, muito louco isso. Eu lembro que no carnaval eu me arrumava, no colégio eu me achava feia. Então eu não atraía pessoas tão... Eu atraía pessoas desprovidas de beleza. Mas depois de um tempo da minha transformação, eu comecei a atrair uns gatinhos do colégio, sim. Não posso ser injusta. Mas foi vivenciando esse processo, tá? Mas, sabe quando você vai pro carnaval, que você se arruma toda, você se maquia, você se sente linda? Menina, você atrai cada maravilha do universo, porque você tá com a autoestima lá em cima, você tá feliz, você tá pulando atrás do trio, você tá alegre. E você acaba atraindo um monte de gente bonita também. Eu tô dando exemplo do carnaval porque eu me lembrei aqui do carnaval, mas isso na vida, em qualquer lugar. As suas crenças vão
trazer para você exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita que merece mais, você vai atrair pessoas muito melhores, muito mais alinhadas com quem você é. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer para nossa mente pensamentos construtivos e harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e de vidas novos e mais sadios, eu já falei, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. Repetição é a palavra que a gente precisa ter em mente. Eu vou repetir, repetir, repetir novos pensamentos sobre mim. Por isso que eu gosto muito das afirmações. Vocês que me acompanham há mais tempo, agora eu não estou no Instagram no momento, mas eu, dentro do Instagram, fazia muitos vídeos de afirmações. E eu faço essas afirmações de frente para o espelho, eu olho para mim e eu declaro aquilo que eu quero viver. Quando a gente faz a afirmação olhando para a gente no olho, isso muda tudo. A gente vai repetindo e as palavras têm um poder muito grande. Eu quero dividir cada vez mais as afirmações, porque é muito poderoso o poder que isso tem. A forma que a gente fala com a gente. Ai, meu olho tá coçando. Aqui, gente, agora tá na Califórnia, tá no período de primavera, tem muito pólen. Meu Deus, coça o olho, coça o nariz, coça tudo. Mas enfim, o pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Eu acho legal essa ideia de construir sulcos. Aqui está o nosso cérebro. E aquilo que a gente pensa vai formando como se fossem sulcos mesmo, que são as conexões neuronais. São caminhos neurais. Aquele caminho, ele é muito levinho, como se fosse vamos supor que é um terreno, e aí você passa com a escavadeira bem devagarzinho, forma um caminho. E aí você passa de novo com a escavadeira, passa de novo, passa de novo, passa de novo, dando a mesma informação, dando a mesma informação, dando a mesma informação. Vai formando sulcos cada vez maiores. E ali a terra vai ficando mais aprofundada, ou seja, as conexões vão ficando cada vez mais fortalecidas, até que pensamentos que eram contrários àquele ali vão desaparecendo. Então, se você se achava feia, 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 você começa a se achar bonita, se elogiar, a cuidar de você, a cuidar do seu corpo, a fazer um skincare, a botar uma roupa bonita, se olhar e se sentir bem, cuidar do seu físico com harmonia. Você vai fortalecendo tanto isso aqui que aquilo que você acreditava sobre você vai deixando de acontecer por conta da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de ser plástico, de se modificar. Antigamente, lembra, se pensava que o cérebro não poderia se modificar depois dos 30 ou 40 anos, e hoje em dia a gente entende que o cérebro se modifica durante toda a nossa vida. Até o momento que a gente parte dessa vida, o nosso cérebro ainda está se modificando. Não é lindo isso? Eu amo a neurociência, porque traz a explicação perfeita para o processo de criação. A gente vai criando novas ideias, novos conceitos, estabilizando o pensamento, e o nosso cérebro vai se modificando e, por conta da neuroplasticidade, se tornando um novo cérebro de alguém que pensa diferente, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que você viveria. É muito perfeito isso. A gente pode criar uma sugestão mental para a gente. E aí eu vou fazer uma pausa para contar que eu tinha, e depois eu posso detalhar mais, mas eu tinha muitas questões com relação à saúde. Qualquer coisinha que eu tinha, um pontinho aqui, ah, meu Deus, eu preciso ir no médico, preciso ver o que será isso, o que pode ser. Já começava a pesquisar, já começava a ficar em pânico. Então eu tinha muitas dessas questões. E aquilo me fazia mal, me adoecia, porque quanto mais você pensa, mais situações para você ter medo aparecem. Me adoecia, me fazia gastar uma grana enorme com médicos aqui nos Estados Unidos, que são muito caros. Para além do plano, você tem que pagar copay, e além do copay, você tem que pagar a parte. É tanta coisa, gente, envolvida. Até que eu decidi que eu não ia mais viver com isso, que eu não ia mais. Eu comecei a entender por que eu tinha esses pensamentos, de onde é que eles vinham com relação a toda a minha história familiar. E eu falei, não, eu não vou mais viver isso não é meu. E aí eu comecei a, toda vez que vinha uma coisinha aqui, não vou para fazer nada. Era duro, era difícil resistir. Mas eu falei, eu sei que eu tô bem, eu sei que eu tô com saúde, eu faço meus exames sempre, tá tudo certo. E aí, ao longo do tempo, eu fui as coisas foram parando de acontecer justamente porque eu não tava achando toda a coisinha o tempo todo. Eu não tava o tempo todo vibrando em que tenho que ir no médico, tem que fazer. Eu vivia nos médicos da vida. E aí, gente, é forte demais aquilo que a gente acredita sobre a gente. Aquilo vai influenciar no nosso humor, em quem a gente é, nas nossas decisões, nos nossos gastos, vai influenciar em tudo.
Então a gente precisa se atentar para como a gente está agindo no mundo e para onde aquilo está nos levando. Porque é um buraco sem fim. Você vai cavando buraco, cavando, cavando, cavando. Quando você vê, você já está fazendo um exame por mês. É muito louco. E aí a gente tem que dizer um basta, a gente tem que prestar atenção e a gente precisa voltar atrás, tá? E ele vai falar sobre o imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes, isso é muito massa, uma das suas funções mais importantes é de proteger o subconsciente de impressões falsas. Então você tem o papel e o dever de proteger, você é o vigia do portão, tudo que você vai colocar para dentro da sua mente. Então, se você recebe uma informação e você vê que essa informação não se confirma, não é uma verdade absoluta, você precisa questionar tudo aquilo que vem de informação para você que pode influenciar negativamente. Você pode dar poder a um pensamento ou não dar poder. Então, se vem um pensamento de escassez ou qualquer outro tipo de pensamento, você tem que pensar, será que isso é verdade? Por exemplo, só tem homem que não presta em Salvador, nenhum homem quer compromisso em Salvador. Será que é verdade? Eu consigo confirmar isso em 100% dos casos? Não. Mel casou com um homem de Salvador e que presta. Mariana casou com um homem de Salvador e que presta. Fulana casou com um homem de Salvador e que presta. Então, isso não é verdade. Se isso não é verdade, se isso não se confirma para 100% dos casos, isso é apenas uma crença. E essa crença eu não vou deixar fazer parte do meu subconsciente. Eu vou barrar no portão, eu não vou deixar ele entrar. Porque aquilo ali não vai me levar para a vida que eu quero. Não vai me levar para o relacionamento que eu quero. Tá? Uma de suas funções, então, é proteger esse subconsciente de impressões que são falsas. Se não se confirma em 100% dos casos, é falsa. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Se a gente não para e a gente não questiona, a gente acredita. Porque fulaninha falou isso. Porque eu não consegui arrumar ninguém até agora. Então eu acreditei nisso. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes, não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente aquilo que lhe é dado. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente está dando de informação. A sugestão possui uma força imensamente poderosa, gente. Imagine que você está a bordo de um navio. Vamos imaginar essa cena. Você está a bordo de um navio que balança um monte de um lado para o outro. Balança, 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 balança. Você se aproxima de uma passageira que tem uma aparência tímida e ela diz: ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que você vai ficar enjoada. Quer que eu ajude você a ir até seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre o enjoo no mar liga-se aos próprios medos e pressentimentos que ela já tinha. E isso acontece justamente porque, como ela tinha esse pensamento, ela vai atrair alguém para reforçar aquilo ali na vida dela, para dizer aquilo sobre ela. E aí, ela o deixa acompanhar até o camarote. Chegando lá, a sua sugestão negativa que ela aceitou transforma-se em vômitos, que talvez passariam despercebidos se ela não tivesse sido informada daquilo ali. É que nem uma criança. A criança, às vezes, quando cai, eu lembro que a Luísa caía, ela não chorava. Era muito difícil ela chorar. Mas se vem um pai e uma mãe em cima, ai, minha filha, aconteceu sua cabeça não sei o quê. Aí a criança se desespera por causa do desespero dos pais. Ela copia o desespero dos pais. Uma pessoa andando de moto aqui na frente. Ela copia o desespero. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo ali, gente. Tá subindo a montanha com a moto. Meu Deus. Bom, tem uma montanha aqui na frente, o cara tá subindo a moto com essa montanha e descendo, subindo e descendo. Bom, enfim. Então a pessoa vai se desesperar com aquela sugestão que lhe foi dada. E a mesma coisa, a gente faz isso com a nossa mente sem a gente perceber. A gente entra na rua, a gente fala, ai meu Deus, se eu for assaltada. Aí a gente sai correndo. Aí a gente soa frio. E aí soa frio. E aí o nosso cérebro manda informação para o nosso corpo, a nossa mão começa a tremer, o nosso coração começa a palpitar, e a gente começa a ter todos os sintomas daquilo ali. É impressionante. É igual efeito placebo. Sabe o que é efeito placebo? É quando você toma um remédio, que é remédio feito de farinha. E a gente tem vários estudos dentro da psicologia sobre efeito placebo, fortíssimos. Pessoas que, pós-cirúrgicas, acho que é de coluna, depois eu vou procurar para mostrar para vocês, e que sentiam muita dor, eu acho que eu trouxe algum dos meus vídeos já, sentiam muita dor, aí o médico dava ó que interessante, te contar essa história, me lembrei aqui agora.
pessoas que fizeram essa cirurgia de coluna e tal. E aí essas pessoas sentem muita dor no pós-operatório. E aí criaram um remédio placebo em que o médico vinha de jaleco branco, não sei o que lá, e dava esse remédio para a pessoa. E a dor da pessoa diminuía. E outras pessoas que não recebiam remédio, era o grupo controle, que continuava sentindo dor. E o outro grupo vinha uma pessoa comum, sem vestir roupa de jaleco, não era nem médico nem nada, era uma pessoa que trabalhava no hospital e dava o remédio. A dor diminuía um pouco, mas não tanto quanto quando o médico, que estava de jaleco, todo vestido, dava o remédio, sendo que o remédio era de farinha, não significava nada. E a pessoa diminuía a dor. Então imagina, uma dor de uma pós-cirúrgico e a dor ser tão variável de acordo com como aquela pessoa foi abordada, por exemplo, com a pessoa vestida de médico ou não. Então isso é muito, muito forte. Então a gente precisa começar a cuidar das sugestões que a gente dá para nossa mente, tá? Então as sugestões que a gente dá têm um impacto gigante. Então o nosso exercício essa semana vai ser cuidar de tudo aquilo que a gente fala pra gente. Então a partir de agora, você vai cuidar daquilo que você fala pra você, tá? Então você vai escrever aqui nos comentários assim: eu cuido de tudo o que eu coloco na minha mente. Eu cuido de tudo o que eu coloco na minha mente. Isso vai ser o seu compromisso dessa semana, de cuidar de tudo aquilo que você vai colocar para sua mente. Você vai analisar, você vai pegar esse seu poder maravilhoso de raciocínio e você vai pensar: isso aqui eu vou dar poder a esse pensamento ou eu não vou dar poder? Porque às vezes é automático, a gente vai dando poder sem perceber por conta do hábito. A gente já está acostumado a reclamar, a gente está acostumado a dar poder à doença, a gente está acostumado a fazer coisas que não vão levar a gente para o cenário que a gente quer. Então, você vai escolher dar poder a esses pensamentos que você quer, tá? Você vai fazer esse comentário e a pessoa vai escrever embaixo: parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Então, você vai escrever o seu e você vai dar parabéns para as outras pessoas embaixo. Vocês entenderam o exercício? Espero que sim. E eu vou me comprometer a comentar no de todo mundo que tá aqui. Ai, Mel, e se tiverem 1000 comentários, eu vou comentar nos 1000. É o meu compromisso com vocês para a gente movimentar essa egrégora. Movimentar esse movimento. Fortalecer, isso que eu queria dizer, fortalecer esse movimento de transformação, de mudança de autoimagem, de cuidar dos nossos pensamentos, de cuidar de quem a gente está se tornando, para que a gente realmente se transforme nesses 6 meses numa nova pessoa. Vamos juntas e vamos juntos? E é isso. Comenta aqui embaixo. Receba meu abraço. Você que ficou até o final do vídeo. Receba meu abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.